Você sabia que propósitos começam com prioridades? Pois é, estamos chegando no final do ano e é tempo daquele inventário. Eu não quero ser piegas, falar sempre a mesma coisa no final do ano, tal, mas eu acho que é legal a gente fazer uma retrospectiva e um planejamento para o próximo ano, né? Com relação à nossa vida. O que que a gente fez, o que que a gente deixou de fazer, por exemplo, para quem que eu não pedi perdão, para quem que eu não perdoei e deveria perdoar, para quem eu magoei e não pedi perdão. Se eu criei raízes de amargura, esse negócio de raiz de amargura é muito sério, porque às vezes as pessoas nos fazem coisas e a gente vai deixando passar e não trata isso, não pede perdão ou não perdoa, e vai criando raiz de amargura no coração a ponto de você não suportar mais olhar para aquela pessoa. Então é tempo de a gente ver isso também, né? Para quem que a gente, com quem que a gente está criando raiz de amargura, né? Tempo também de a gente reorganizar as nossas prioridades. Será que eu priorizei as coisas certas? Lembra sempre que tem uma diferença entre coisas urgentes e prioritárias, né? A gente tende a fazer primeiro as coisas urgentes, que nos demandam mais tempo e tal, e deixamos muitas vezes as coisas prioritárias de lado, né? Então, rever, nós corremos atrás de quê em 2025? Corremos atrás de coisas prioritárias, corremos atrás de coisas que tinham certa prioridade, ou a gente correu atrás do vento? Então a gente vai estudar hoje um texto de Mateus capítulo 6 e a gente não vai ler versículo a versículo, a gente não vai ler tudo, a gente vai discutindo versículo a versículo. Então, assim, olha, uma vida com propósito começa com prioridades certas. Eu vou ler aqui então, Mateus 6, do 19 ao 21. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma vez eu vi uma aula de filosofia, eu já comentei aqui em algum estudo com vocês, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar isso, que ele pegou um jarro de vidro e colocou pedras grandes dentro desse jarro e perguntou para os alunos se estavam cheias. Muitas pessoas da classe levantaram a mão dizendo, oh, tá cheio, né? Ele não falou nada, aí ele pegou pedras menores e despejou dentro do vaso. Aí os alunos ficaram em dúvida. Ele perguntou: e agora, está cheio? Alguns levantaram a mão, outros não. Beleza. Aí ele pegou areia e colocou dentro do vaso. E cada vez que ele perguntava, mais os alunos ficavam com dúvida de levantar a mão. Falou: pô, vou levantar a mão, vou falar que está cheia e ele vem com mais coisa, né? E por fim ele colocou água. Aí ele levantou, perguntou, e aí todo mundo falou: bom, agora encheu mesmo o vaso. Ele falou: de fato encheu. Agora ele falou: vamos inverter a coisa. Aí ele pegou, começou a colocar as mesmas quantidades daquilo que ele tinha posto, só que de outra forma. Então ele colocou primeiro a água, depois ele colocou a areia, depois ele colocou as pedras menores, e quando ele foi colocar as pedras grandes, o que que aconteceu? Não couberam aquelas pedras grandes. Então, a questão é o seguinte: aquelas pedras grandes significavam, né, para ele, naquela aula, naquele contexto, e isso serve para a nossa vida também. Aquelas pedras grandes significam as prioridades, as coisas que a gente tem que ter no coração, né? O amor ao próximo, a misericórdia, a compaixão, o perdão, o cuidado com os relacionamentos. E isso deveriam ser as coisas que devem nortear a nossa vida. E as outras coisas são coisas menores. Não estou dizendo para você não ter um hobby, uma coisa que você gosta, não ter uma paixão por esporte ou coisa assim, ou por. Enfim, não estou dizendo que você não deve ter isso, mas você deve tratar essas prioridades. Por quê?
senão você vai encher o seu coração de coisas superficiais e quando você precisar colocar as prioritárias, não vão caber mais. Isso serve muito de lição para nós, né? Determine as suas prioridades e as suas prioridades estão baseadas aqui, ó, na palavra de Deus. Ele coloca para a gente o que deve ser. A gente vai ver aqui. Então ele já começou a falar de tesouros, né, no céu aqui, ó. Jesus ele contrasta tesouros na terra com tesouros no céu, coisas de Deus, né? Você dá mais prioridade para as coisas. Ah, pô, eu tenho festa, não vou, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de. Porque eu só trabalho, trabalho, trabalho. Pô, o trabalho é importante, é uma prioridade na minha vida. Mas será que é a prioridade maior do que a que Deus coloca para você? Você está trabalhando por quê? Porque Deus te deu a oportunidade de trabalhar. Porque Deus te deu a vida. Deus te deu a possibilidade de você acordar de manhã e chamar o ar e ele vir para os seus pulmões, entendeu? Então, já começa aqui, né? Ele contrasta isso. Então, o que nós valorizamos, né? E o que nós valorizamos vai moldar o nosso destino daqui para frente, né? O que eu mais busquei em 2025? Foram coisas prioritárias ou não? E isso tudo que eu estou falando aqui é para você pensar. O que isso revela no meu coração, né? Essa minha busca em 2025, uma busca às vezes incessante. Não, eu quero muito comprar aquele carro, eu quero muito ganhar aquele emprego, eu quero muito conquistar aquela mulher, aquele homem. Eu quero muito fazer uma viagem, não tenho dinheiro, mas eu vou correr atrás. O que mais você correu atrás em 2025? Avalia isso daí, né? Um outro lugar aqui fala assim, ó, uma vida com propósito precisa de um foco correto, né? Isso está em Mateus 6, 22 a 23. Vamos ler aqui. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Serão. Então é assim, ó. Imagina você acordando de manhã e falar assim: puxa vida, eu tenho que ir para aquele emprego horroroso, aquele emprego chato. Apesar que você pode falar assim: caramba, que bom que eu tenho aquele emprego, que Deus me proporcionou aquele emprego. Aí você acorda e olha para sua mulher, putz, essa mulher, ou a mulher acorda e olha para o marido, pô, eu tenho que acordar com esse cara aqui do lado, com esse marido aqui do lado. Mas ela pode olhar e falar assim, puxa, graças a Deus que eu tenho ele, eu tenho ela dormindo aqui comigo do meu lado. Então como é que você enxerga as coisas? Você enxerga sempre as coisas de uma forma ruim, né? Então, ou sempre reclamando, sempre murmurando, ou você vê com outros olhos, vê sempre a possibilidade de Deus ter te dado isso, né? Que com certeza ele te deu essa oportunidade, e ele tem um propósito. A gente está falando aqui de vida com propósito, né? Eu chamei esse estudo aqui de vida com propósito, né? Vivendo o que realmente importa. Ele, de repente, você não sabe, mas Deus tem um propósito para você naquele emprego, nesse relacionamento, naquele rol de amigos, enfim, você tem que olhar com esses olhos saudáveis. Então, quando você olha as coisas com olhos saudáveis, ele fala aqui, ó, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se o teu olho for doente, é uma vida sem direção, é uma vida opaca, uma vida em trevas, uma vida escura. Você já acorda ruim, de mau humor, fala, pô, tem para aquele emprego, pô, esse marido, essa mulher do meu lado, tudo então você já sai de casa já ruim, entendeu? Avalia isso daí, né? Então, no próximo ano, o que precisa sair da sua visão para você ter olhos saudáveis? Ou será que precisa sair do seu coração? Você mudar as suas prioridades, você mudar a forma de enxergar a vida, né? Avalia, tudo isso a gente está falando.
que agora é tempo disso, né? É tempo de você ter aquele momento de solitude. Ô, Marcelo, solitude não, é solidão, não. Solitude, solidão é solidão. A solitude é o momento que você tira para ficar só e pensar nas coisas importantes da vida. É um tempo de você meditar na palavra de Deus. É um tempo de você querer ficar sozinho, só você e Deus meditando nessas coisas aí. Para que a sua vida melhore, né? Para que você tenha olhos mais saudáveis e tenha uma vida iluminada por Deus e não uma vida em trevas, né? Outra coisa aqui, né? Vida com propósito exige um Senhor. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele fala que não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Então, assim, se você às vezes tem um amor muito grande por dinheiro, você ama o dinheiro, tudo que você quer fazer por dinheiro, o dinheiro é o senhor da sua vida. E você vai deixar o Senhor, nosso Deus Pai, de lado. Então você vai dar ênfase para um e deixar o outro. Ou às vezes pessoas que falam assim, Jesus Cristo, ou Jesus Cristo estou dentro, tudo que fala dele eu gosto, mas eu adoro aquele outro Deus, eu adoro aquele outro santo, eu adoro aquela outra santa, mas Jesus eu também curto. Não, você só pode ter um Senhor. Então não há como servir a dois senhores. Jesus é exclusivo. Ele, ou você põe ele no seu coração, ou você põe os outros. Ele não suporta idolatria, ele não suporta ser dividido com mais ninguém. Então, o que ou quem governou sua vida em 2025? Faça esse levantamento, né? E veja se como foi a sua vida. Você ficou dividido, ou às vezes a pessoa nem sabe que ficou dividida, só ficou em cima daquele propósito ou daquela busca errada, né? Uma outra coisa aqui, olha, vida com propósito confia em Deus e não na ansiedade. Interessante, esse texto aqui é um texto bastante. E hoje é um mal que acomete a humanidade quase que no mundo inteiro. A ansiedade virou uma, uma, uma enfermidade ruim de se tratar, de se curar. É muito fácil você ficar ansioso, mas é muito difícil você sair dessa ansiedade. Uma coisa busca a outra. Você começa com uma preocupaçãozinha aqui, depois uma ali, depois outra lá. Daqui a pouco você é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não consegue mais se desvencilhar. Parece que você está amarrado àquela ansiedade e não consegue se desvencilhar daquilo. Olha o que Cristo fala aqui. Então, isso aqui está em Mateus 6:25 a 32. Ele diz assim: ó, por isso vos digo. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Pois, portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Gentios, já comentei com você, eram agentes, né?
aquelas pessoas que não tinham religião, que não seguiam o Deus verdadeiro, seguiam outros deuses, Deus de pau, Deus de pedra, enfim. Olha o que ele fala sobre ansiedade, né? Jesus ele mostra que a ansiedade rouba o seu propósito. Você não pensa em mais nada, né? Quem se prende à preocupação, aquela preocupação, né? Perde o que Deus está fazendo. Uma vez eu vi uma história muito interessante. Foi anunciado que um circo chegaria à cidade e o menininho ouviu. Era uma quarta-feira. Ô pai, você me leva no circo? Me leva. O pai trabalhava. Falou, filho, eu levo você no circo, mas eu só vou poder levar você no sábado. Ah, mas o circo chegou hoje, a gente não pode ir hoje. A mãe falou, não, o pai chega tarde, a hora que o pai chega, tá fechado o circo e tal, mas eu vou te levar no sábado. Ah, tá bom, pai, tá bom. Aí o menininho foi dormir, ansioso naquele negócio. Dia seguinte, ô pai, você me leva no circo? Filho, já falei que era um sábado. Não, eu sei, no sábado, mas você não vai esquecer? Não, não vou esquecer. E na sexta-feira o menininho, não, pai, olha, pô, amanhã é dia da gente no circo, nós vamos no circo, vamos, tal. O menininho não dormiu a noite inteira. Quando acordou de manhã para tomar banho, fazer a barba, o molequinho já estava do lado dele lá. Ô filho, mas você já acordou? Eu já, pai, eu quero ir no circo, mas nós vamos só à noite. Aí o espetáculo começa às 7 horas da noite. Não, mas eu, né, tal, e o molequinho não dormiu a noite inteira de tão ansioso que ele foi. Conclusão, chegou às 7 horas da noite, eles foram para o circo. Aí foi lá anunciado aquele negócio, estava no picadeiro. Quando o pai olha, sentiu um negócio no ombro, o molequinho dormiu o espetáculo inteiro. Por quê? Porque a preocupação, a ansiedade roubou tudo que seria de bom para o molequinho ver naquele circo. E é o que acontece conosco, né? A gente fica tão preocupado com algumas coisas que não vemos o que Deus está fazendo por nós ou para nós. E é isso que acontece na maioria das vezes, né? E Deus sabe, ele fala aqui, Deus sabe de tudo que você precisa. Agora, note bem, né? Deus sabe que você precisa do pão, mas muitas vezes você quer o pudim. Pode ser até que ele te dê o pudim pela graça dele, mas ele sabe que você precisa do pão. Eu já contei para vocês aqui, eu passei por momentos terríveis financeiramente falando, de não ter nada, de não ter dinheiro e não ter nada na geladeira para comer. E Deus nos supriu. No dia seguinte, eu e minha mulher ajoelhamos no chão e Deus supriu através de pessoas, supriu as nossas necessidades, de pagar as nossas contas e de pôr comida na nossa geladeira. Era uma lagosta, era camarão, era um salmão, um atum. Não, não era. Era arroz, feijão, milho, ervilha. Acabou, Deus supriu. Ele supriu aquilo que a gente precisava e não aquilo que a gente queria. Entendeu? Olha que coisa interessante, né? E é Deus vendo, Ele está vendo. Ele está vendo de tudo aquilo que você precisa e Ele vai suprir. Isso aqui é uma promessa, tenha fé nisso, né? Tenha fé. E outra coisa, né? Uma vida com propósito, né? Antes de a gente passar por esse tema aqui próximo, né, uma vida com propósito, busca o reino em primeiro lugar, faz essa avaliação de em 2005. Quais foram as suas maiores preocupações financeiras, saúde, relacionamento, emprego, escola, faculdade, bullying, regime? Quais foram as suas maiores preocupações de 2025? Aí você pensa assim, elas me aproximaram ou me afastaram de Deus? Avalie, mais uma questão aí para você inventariar, para você perceber qual o caminho que você trilhou em 2025. E aí a gente voltou aqui. Uma vida com propósito busca o reino em primeiro lugar. Olha aqui, ó. Mateus 6, 33 a 34. E aí acaba esse texto que a gente já lê, que foi Mateus 6, do 19 ao 34. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Quando ele fala aqui, ó, nós buscar em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas o Senhor não acrescentará. Que todas essas coisas? O que a gente acabou de ler aqui. Deus sabe de tudo que você precisa, então busca o reino. Peraí, Marcelo, mas que reino? Aonde está esse reino? Que lugar que está? Devo me mudar para lá? Onde que está esse reino aí? Que reino é esse que você está falando? Olha o que os discípulos perguntaram e os fariseus perguntaram a mesma coisa para Jesus. Então, interrogado, está em Lucas capítulo 17, interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está onde? Está diante de vós, está entre vós. O reino de Deus está no nosso coração. A partir do instante em que Jesus pisou nesta terra, o reino de Deus começou a surgir. Surgiu o reino de Deus. Então o reino de Deus não é ali, não é aqui. O reino de Deus está onde? Está no nosso coração. É aqui que está o nosso reino. Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, ter Jesus no nosso coração, viver uma vida com propósito, pensando e lembrando nas coisas que Deus faz e que Deus fez e que Deus quer que façamos, é o reino de Deus. Você está vivendo o reino de Deus, né? Então, é isso. Quando você tem Cristo habitando no seu coração através do Espírito Santo, você está vivendo o reino de Deus. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso aqui? Desse inventário que é bom a gente ter aquele momento de solitude e pensar nessas coisas, né? Então, uma vida com propósito não é uma vida repleta de atividade. Pô, mas espera aí, a minha vida é repleta de atividades na igreja, minha vida é repleta de atividades. Não, não é isso que ele está falando aqui. Não é isso que ele pede para você, mas é uma vida alinhada com o reino. É uma vida alinhada com o que Deus tem para você. Veja bem, Deus, ele tem algumas vontades. Ele tem umas vontades assim soberanas. Oh, eu não queria que chovesse, choveu. Puxa, eu queria que fizesse calor. Está fazendo frio. É vontade soberana de Deus. Você não vai conseguir mudar isso. Agora, Deus, ele tem vontades para a sua vida que você vai levar a vida inteira descobrindo qual é a vontade que ele tem para a sua vida. E você tem algumas vontades morais de Deus, algumas vontades éticas, morais, espirituais. Essas você tem como saber. Sabe onde que você acha isso? Aqui, ó. Você acha aqui na Bíblia. É estudando a pessoa de Deus que você vai se relacionar com ele, e cada vez que você se relaciona com ele, você entra na intimidade dele, e você vai saber no fundo do seu coração, através do Santo Espírito que habita em você, se você está indo pela vontade de Deus ou não. Né? Tem um versículo que diz assim, que a paz de Deus seja o árbitro de vossos corações. É interessante. Às vezes você vai fazer alguma coisa que você não está em paz. Você não está em paz. Aí você fala, eu acho que não é por aí. O Espírito Santo está me tocando para eu não fazer isso e para eu fazer aquele outro. É assim, sua vida vai sendo dirigida. Quanto mais você conhece a Deus, mais Ele vai te guiando. Então, você tem que ter a vida alinhada com o reino, né? Então, Deus, ele quer te dar uma vida plena, uma vida com propósito. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha o que ele fala aqui, ó, João 10, capítulo 10. Olha só. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
e a tenham em plenitude. Mas como que você vai ter essa vida em abundância, em plenitude? Somente alinhado ao reino de Deus. Tá bom, gente? Então é isso. Acho que é tempo de a gente fazer esse inventário e vai ser muito bom você refletir e começar o ano já seguindo os passos que Deus colocou para que você possa seguir, tá bom? E o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós e com todos nós. Amém.